Olá, pessoal! Vamos dar início aqui à nossa aula ainda sobre provas, mais precisamente sobre prova testemunhal. Terminamos a aula anterior falando acerca da prova testemunhal ter a característica da oralidade, em razão do que dispõe o artigo 204 do CPP, que nos dirá que o depoimento será dado oralmente, sendo vedado às partes darem por escrito, somente sendo permitido trazer por escritos breves apontamentos para verificação na hora do depoimento, tá claro? Porém, eu disse a vocês, a regra é essa. Mas o legislador, no artigo 221, vai nos dizer o seguinte: quando a testemunha que for depor se tratar de presidente da República ou vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do STF, esses quatro poderão optar entre dar o depoimento oralmente em audiência em dia e hora ajustados entre eles e a autoridade, ou dar o depoimento por escrito. Se eles optarem por dar o depoimento por escrito, será feito da seguinte forma: as partes enviarão as perguntas para o juiz para deferi-las ou não. Deferidas as perguntas, serão encaminhadas, transmitidas a essas testemunhas, que darão também as suas respostas por escrito. Tá claro? Então, essa é a hipótese de termos um depoimento por escrito. Naturalmente, o depoimento ele é feito oralmente, porque essa é uma característica da prova testemunhal. Tá claro? Agora, continuando aí, nós vimos que a prova testemunhal ela é feita por qualquer pessoa que presta o compromisso de falar a verdade, sob pena de incidir no crime de falso testemunho, e que todas as pessoas poderão depor, e quando forem testemunhas estão obrigadas a dar seus depoimentos oralmente e devem identificar-se, porque a prova testemunhal, a testemunha terá que qualificar-se e que falar sobre os fatos, e que o cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou parente de afinidade em linha reta podem recusar-se a depor, porém essa recusa pode não ser admitida se não tiver por outro meio como obter ou integrar-se à prova e às suas circunstâncias, caso em que essas pessoas não incidirão no compromisso do artigo 203 do CPP e serão tecnicamente chamadas de informantes. Vimos tudo isso dos artigos 202 ao 208, na verdade também vimos o 210 e o 211 e agora o 221, parágrafo 1º do CPP. Bom, classificação doutrinária quanto às testemunhas. Classificam-se as testemunhas segundo a doutrina em testemunhas numerárias, extranumerárias ou testemunhas do juiz, testemunhas referidas, testemunha instrumental, também chamada de imprópria, testemunha judicial, testemunha direta, testemunha indireta ou testemunha de segundo grau. Então, classificação doutrinária das testemunhas. Temos essas 7 classificações. Testemunhas numerárias. Quem são? São aquelas computadas para efeito de aferição do número máximo de testemunhas. Legalmente permitido. São aquelas arroladas pelas partes e que prestam compromisso legal, lá previsto nos artigos 203, 210, 211 do CPP. Tá claro? Então, quais são as testemunhas numerárias? Aquelas computadas para efeito de aferição do número máximo de testemunho legalmente permitido. Ou seja, quando o MP oferece a denúncia ou o ofendido oferece a queixa, eles têm que apresentar o seu rol de testemunhas. Se o procedimento for comum ordinário, por exemplo, é no máximo 8, se o procedimento comum sumário é no máximo 5. Isso é uma testemunha numerária. É o que está lá no artigo 401 do CPP e 532
do CPP. E em se tratando da defesa, a defesa também vai poder arrolar essa quantidade de testemunhas. Então, essas testemunhas são as chamadas testemunhas compromissadas, tá? Porque não se inclui nesse número máximo de testemunhas os informantes, ou seja, aqueles que não prestam compromisso. Também não se inclui nesse número máximo as testemunhas do juízo, as referidas, tá claro? Então, essas aqui são as testemunhas numerárias, aquelas computadas para efeitos de aferição de número máximo de testemunhas, legalmente permitida por lei e que são arroladas pelas partes e prestam compromisso, tá claro? E o que são testemunha extranumerária? Exatamente o contrário de tudo que nós vimos. São aquelas ouvidas de ofício pelo juiz, segundo o que dispõe o artigo 209 do CPP, e que não estão no rol daquelas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Então, as testemunhas extranumerárias são ouvidas pelo juiz de ofício, de acordo com o previsto no artigo 209 do CPP. O artigo 209 do CPP, ele vai nos dizer: o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes, naquele número legal de testemunhas compromissadas. Tá claro? Quem é a testemunha extranumerária? Testemunhas ouvidas pelo juiz, diversa daquelas que foram roladas pelas partes. Isso é testemunha extranumerária. E o que é testemunha referida? É aquela mencionada no depoimento de uma testemunha, cuja oitiva fica a critério do juiz e que deverá ser compromissada, a menos que se inclua nas situações em que a lei dispensa a formalidade. Ou seja, a menos que ela se inclua na hipótese do artigo 208, que ela seja uma das pessoas 206, que ela seja menor de 14 anos ou tenha deficiência mental, tá? Então, o parágrafo 1º do artigo 209 vai dizer: se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas que as testemunhas se referirem. Juscelino, o que é isso? O Joãozinho foi arrolado como testemunha. Está lá depondo tranquilamente, e o juiz, então, quando lhe faz a pergunta de que modo, em que circunstância ele tomou conhecimento do fato. Ele falou: não, eu tomei conhecimento porque o Pedro me contou. Ah, então você não estava no local. Não, não estava. Você não viu? Não vi. Você não ouviu? Não ouvi. Então, como é que você sabe? O Pedro me contou. Nesse momento, o João, que é a testemunha arrolada pela parte, se referiu a uma outra parte, a uma outra pessoa, que não está arrolada. A gente chama isso de testemunha referida. Também chamada de testemunha extranumerária, porque é uma testemunha que o juiz vai ouvir se entender que é necessário e que não está no rol das testemunhas que foram arroladas pela acusação e pela defesa. Então, se ao juiz parecer conveniente, essa pessoa será ouvida. E ela foi referida por outra testemunha. Tá claro? Então, isso é testemunha referida. Testemunha instrumental, também chamada de testemunha imprópria, é aquela chamada para assistir à realização de algum ato jurídico, atestando-lhe a veracidade e a licitude. Assim, por exemplo, a testemunha que em juízo afirma ter presenciado a confissão policial do réu, ela é uma testemunha instrumental. Tá claro? O que é testemunha instrumental? No inquérito, a gente vê muito isso. Por exemplo, vamos imaginar que o João prenda o Pedro em flagrante. João prendeu o Pedro em flagrante delito. Chega a delegacia com o Pedro preso. O delegado, para lavrar o auto de prisão em flagrante, ele precisa de 2 testemunhas. Mas a falta de 2 testemunhas presenciais
não impede a lavratura do flagrante, de forma que, não havendo a testemunha presencial, o delegado vai nomear 2 testemunhas de apresentação do preso, tá? Ele vai nomear 2 testemunhas de apresentação do preso. E essas testemunhas de apresentação do preso, elas vão estar ali apenas para se fazerem presentes e confirmarem, se forem perguntado, que elas viram o preso sendo apresentado ao delegado. Elas não viram o fato. Elas testemunharam o João chegando com Pedro preso. Nós vamos aqui fazer o reconhecimento de pessoas e coisas. Joana vai reconhecer o José. Joana vai dar um depoimento de quais são as características do José na presença de 2 testemunhas, que eu vou pedir para que elas assistam o depoimento e depois assistam o reconhecimento. Essas são testemunhas chamadas para assistir à realização de um ato jurídico, em que elas vão atestar a veracidade e a licitude de como o ato foi praticado, porque elas vão afirmar que presenciaram a prática daquele ato. Então, a testemunha que afirma ter presenciado que o investigado confessou na delegacia é uma testemunha instrumental. A testemunha que afirma ter presenciado o reconhecimento de pessoas, afirma ter presenciado o preso sendo entregue ao delegado, é uma testemunha instrumental. Tá claro? A testemunha instrumental, ela pode ser uma testemunha numerária, porque eu, enquanto acusador, enquanto acusado, posso arrolar essa testemunha no número legal, tá? Ela pode ou não ser uma testemunha arrolada pelas partes, portanto, ela pode ou não ser uma testemunha numerária, tá? Testemunha judicial, conhecida como testemunha própria, é aquela que depõe sobre fato objeto do processo, aquela que vai testemunhar sobre o fato objeto do processo em juízo. Essa é uma testemunha judicial. Testemunha direta ou testemunha de viso é aquela que depõe sobre o fato que ela assistiu. É a testemunha de primeiro grau, ela viu a ocorrência do fato. Ela estava presente quando o fato aconteceu. Olha, excelência, eu estava na rua na hora que o João passou, parou o carro dele, deu 3 tiros naquele dono daquela loja e foi embora. Eu vi, ninguém me contou. Sou testemunha ocular. Isso é uma testemunha direta, tá? Testemunha indireta. A testemunha indireta, ou de audito, ou testemunha de segundo grau, segundo Carnelucci, é aquela que não viu nada, não presenciou nada, mas ouviu dizer. É aquela que diz, eu só sei porque fulano me contou, eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo, estão aí falando nos arredores. Essa é a testemunha indireta ou testemunha de segundo grau. Tá claro? Essa testemunha instrumental, também chamada de testemunha imprópria, que é chamada para assistir à realização de algum ato, atestando-lhe a veracidade da ilicitude, alguns também chamam essa testemunha de fedatária. Nós temos uma situação lá no artigo 304, parágrafo 3º do CPP, que nós vamos chamar a testemunha de testemunha fedatária. Alguns chamam também de instrumental. Porque é a testemunha que vai dar fé, veracidade, licitude de como um ato foi praticado. Então, exemplo, lá no artigo fedatária, lá no artigo 304, parágrafo 3º do CPP, o legislador vai dizer que o delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante, vai tomar o depoimento de todo mundo, inclusive do preso, e ao final vai dar para o preso assinar. Aí o legislador diz, se o preso não quiser assinar, não souber ou não puder, você, delegado, vai chamar 2 testemunhas para assinarem por ele. Para assinar ali, para poder fazer constar que o ato foi praticado da forma como está ali e que depois que foi determinada a assinatura, nada foi ali incluído, nada foi ali modificado.
E aí, nesse caso, a gente vai estar diante de quê? A gente vai estar diante de 2 testemunhas assinando algo para dar fé de que a situação aconteceu como está escrito ali. A gente vai chamar isso de testemunha fedatária. Então, na classificação doutrinária, teremos as testemunhas numerárias, extranumerárias, referidas, instrumentais, que alguns chamam de fedatária, judicial, direta ou indireta. Ok? A gente encerra esse bloco aqui, no próximo a gente continua ainda falando sobre a prova testemunhal.